Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Nihon National News. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal já está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. O custo de vida no Japão segue em alta e o impacto já é sentido no dia a dia das famílias. Alimentos, energia, transporte e aluguel pesam cada vez mais no orçamento. Para os brasileiros que moram aqui, a pressão é dupla. Além de se manter no Japão, muitos ainda ajudam familiares no Brasil. Cada aumento, por menor que pareça, faz diferença no fim do mês. O salário nem sempre acompanha esses ajustes e a solução tem sido cortar gastos, adiar planos e trabalhar mais. Esse cenário mostra que mesmo em um país organizado, a vida não é fácil. O Japão continua sendo uma terra de oportunidades, mas sobreviver aqui exige planejamento e resistência. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Um jogador de time profissional de beisebol de Hiroshima foi preso sob suspeita de usar uma substância ilegal conhecida como etomidato, incluindo na lista de drogas proibidas no Japão. Segundo a polícia, após uma denúncia, agentes foram até a casa do atleta e encontraram vários cartuchos contendo líquido suspeito, alguns já usados. Exames posteriores confirmaram a presença da substância no organismo do jogador. A polícia investiga agora como o material foi adquirido. Em depoimento, o atleta nega as acusações. A votação antecipada para a Câmara dos Deputados começou nesta quarta-feira em missões diplomáticas japonesas ao redor do mundo e também em locais designados no Japão. Cerca de 103 mil eleitores registrados no exterior já podem votar. Dentro do país, a eleição de fevereiro, a primeira em 36 anos, ocorre em pleno inverno, com forte neve em várias regiões. Candidatos têm adaptado campanhas, trocando discursos de rua por eventos internos e apostando nas redes sociais, enquanto o governo alerta que é possível votar mesmo sem o cartão eleitoral. A Comissão de Comércio Justo do Japão decidiu emitir ordens para evitar a reincidência contra 4 empresas suspeitas de cartel em licitações de limpeza viária encomendadas pela Via Expressa Metropolitana de Tóquio. Segundo a investigação, as companhias teriam combinado previamente quais venceriam os contratos, divididos por áreas ao menos desde 2017. 2 delas também devem ser multadas em cerca de 5 bilhões de ienes. O órgão agora ouvirá as empresas antes de formalizar as punições. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu aos Estados Unidos que o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro seja devolvido ao seu país para ser julgado por um tribunal venezuelano, em vez de enfrentar o processo todo nos Estados Unidos. A solicitação foi feita nesta última terça-feira durante um compromisso em Bogotá, há pouco mais de uma semana de viagem de Petro a Washington. Maduro está detido em Nova York desde sua captura por forças dos Estados Unidos em Caracas no início de janeiro, em uma operação ordenada por Trump. Petro criticou tanto o uso da força quanto o fato de que o ex-líder venezuelano esteja sob custódia americana, afirmando que ele deve ser julgado em seu país de origem.
As declarações ocorrem em meio a relações diplomáticas tensas entre Bogotá e Washington desde 2025, incluindo acusações do presidente americano de que Petro teria permitido o fluxo de cocaína dentro do país. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O Brasil registrou 23.919 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes ao longo do ano de 2025, segundo dados oficiais divulgados pelos estados e pelo Distrito Federal ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O número representa uma média de 66 desaparecimentos por dia de pessoas menores de 18 anos em todo o país. O total indica uma alta de 8% em relação a 2024, quando a média diária foi de cerca de 60 registros. Do total contabilizado no ano passado, aproximadamente 61% dos desaparecidos eram do sexo feminino, o equivalente a 14.658 casos. Já 9.159 eram do sexo masculino, enquanto em 102 ocorrências o sexo não foi informado. Entre os estados, as maiores taxas proporcionais de desaparecimento de crianças e adolescentes por 100 mil habitantes foram registradas em Roraima, com 40 casos, seguido por Rio Grande do Sul, com 28, e Amapá, com 24 casos. O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que estava desaparecida desde dezembro, foi encontrado em uma área de mata em Caldas Novas, no sul de Goiás. A informação foi confirmada pelo delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pela investigação. Segundo a Polícia Civil, o síndico do prédio onde a vítima tinha apartamento confessou o crime. Na madrugada desta última quarta-feira, dia 28, Kleber Rosa de Oliveira, síndico do condomínio, e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato. O porteiro do prédio também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda não foi informado se as prisões são temporárias ou preventivas. Daiane desapareceu no dia 17 de dezembro do ano passado, após ser vista entrando no elevador do condomínio, passando pela portaria e descendo até o subsolo. De acordo com a apuração, Kleber afirmou que discutiu com a corretora no local durante uma ida dela para religar o padrão de energia e que a briga terminou no homicídio. A polícia segue investigando o caso. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O ídolo do futebol japonês Rui Ramos enfrenta uma das batalhas mais difíceis de sua vida, fora dos gramados. Naturalizado japonês e figura histórica no esporte no país, o ex-jogador revelou que foi diagnosticado com câncer no reto, em estágio avançado. O tratamento exigiu um processo longo e delicado, incluindo sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia de grande porte. Durante esse período, Rui Ramos passou por mudanças significativas na rotina e no estado físico, chegando a perder peso de forma acentuada em meio ao combate à doença. Mesmo diante das dificuldades, o ex-atleta manteve uma postura firme e positiva. Em declarações recentes, destacou a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento médico e do apoio da família para enfrentar o tratamento. Atualmente, Rui Ramos segue em processo de recuperação, com evolução positiva no quadro de saúde.
e acompanhamento constante da equipe médica. Considerado um dos grandes responsáveis pela popularização do futebol no Japão e pela consolidação da D-League, Rui Ramos segue inspirando gerações, agora não apenas pelo talento esportivo, mas também pela coragem e força diante da adversidade. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar. Atenção para a previsão do tempo de amanhã. O Nihon National News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.